Olá, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. A intenção da gravação desse vídeo é trazer aqui uma mensagem de Deus, mensagem essa que vai falar ao seu coração. Nós vamos aqui hoje estudar sobre a importância de crer. Crer é diferente do que muitas pessoas imaginam. Para muitas pessoas, crer é apenas ter um sentimento, é sentir que algo bom vai acontecer. Quando, na verdade, esse é um desejo natural das pessoas. As pessoas têm esperança, as pessoas querem que algo bom aconteça e elas confundem isso com crer. O crer, do ponto de vista bíblico, é muito mais do que isso. Crer, biblicamente falando, é você poder lutar contra as evidências, é você poder continuar acreditando naquilo que a palavra de Deus diz, embora todas as coisas que os seus olhos estejam vendo estejam contrário àquilo que você tem visto que a palavra de Deus diz. Eu quero começar lendo aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, Paulo diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então preste atenção no que Paulo diz. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, com a boca se confessa. Aí ele diz, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É importante você confessar aquilo que Deus diz. É importante que a tua boca diga aquilo que Deus falou. Mas é preciso que no teu coração, no teu interior, você acredite de fato, você creia de fato que Ele é aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos. É necessário crer. Deus está dizendo, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será envergonhado. A importância de crer. Há uma importância muito grande em você lutar contra as evidências, crer naquilo que a palavra de Deus diz. A primeira atitude espiritual que todos nós devemos ter é crer. Todos nós devemos crer naquilo que Deus diz. Essa é a primeira atitude de uma pessoa espiritual. É necessário que você creia. É necessário que você lute contra as evidências. Crer é você negar todas as circunstâncias para acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. Crer é você negar tudo aquilo que os seus olhos estejam vendo para acreditar no que Deus está falando. É você negar as suas circunstâncias. É você negar aquilo que você está sentindo quando está contrário àquilo que Deus diz. Olha o que a palavra de Deus diz, ainda Paulo falando aos Hebreus. Olha o que Paulo diz aqui aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, Paulo diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Muitas pessoas não têm conseguido crer que Deus existe porque as circunstâncias que ela está vivendo tenta dizer o contrário do que aquilo que a palavra de Deus diz. Quantas são as pessoas que não acreditam que Deus existe porque estão enfrentando uma luta na sua vida, estão diante de um diagnóstico médico, onde ele sabe que, humanamente falando, aquela doença é incurável? Está diante de um conflito familiar, onde ele já fez de tudo e parece que não há solução. Mas acreditar que Deus existe é você contrariar todas essas circunstâncias e ficar firme, acreditando que o que a palavra de Deus diz é poderosa e ela pode mudar as suas circunstâncias. A palavra de Deus diz que aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que consegue crer,
ainda que aconteça o pior na sua vida, ele deve crer que Deus pode mudar essa situação. Há uma importância muito grande em crer. Todas as coisas que você pode crer, essas você pode receber. Todas as coisas que você consegue crer, essas podem se manifestar na sua vida. Não pense que vai se manifestar simplesmente porque Deus diz. Há uma parte que lhe cabe fazer. Há uma parte que você tem que realizar, que é ficar firme, lutando contra as evidências. É ficar firme, lutando contra todas as circunstâncias. Isso é crer. Crer não é só um sentimento, como muitas pessoas acreditam ser. Crer é você lutar contra as circunstâncias contrárias àquilo que diz a palavra de Deus. Ainda em carta aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Vede, irmãos, que nunca haja em vós, que nunca haja em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que vos afaste do Deus vivo. Veja a advertência que Paulo nos dá. Veja como Paulo nos adverte sobre a importância de crer. Olha, vou ler novamente. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo que vos afaste do Deus vivo. Muitas pessoas têm se afastado do Deus vivo porque não podem crer naquilo que ele diz. Não conseguem permanecer naquilo que a palavra de Deus diz, contrariando as circunstâncias da sua vida. Não conseguem permanecer acreditando no Deus vivo, porque não conseguem negar as evidências, não conseguem negar o que os seus olhos estão vendo, não conseguem negar o que estão sentindo, não conseguem negar as informações que estão chegando à sua mente, não conseguem negar tudo aquilo que é contrário ao que Deus diz. Muitas pessoas estão se afastando do Deus vivo. Se afastar do Deus vivo não é simplesmente sair da igreja. Existem muitas pessoas dentro das igrejas afastadas do Deus vivo, como o irmão do filho pródigo. Essa parábola fala sobre o filho pródigo, aquele filho gastão que pegou toda a sua herança e partiu, foi embora da casa do pai. Mas também fala do irmão mais velho, que estava ali dentro da casa, mas desconhecia os seus direitos dados pelo pai. Desconhecia os seus direitos como herdeiro do pai, ao ponto de ficar indignado de ver quando o pai recebe o seu irmão, que havia se afastado da sua casa, da presença do pai, o recebe com uma festa, o recebe com o melhor. E isso faz com que ele fique indignado. Agora, essa indignação mostra que aquele filho, por mais que estava na casa do pai, não conseguia crer que tudo aquilo que o pai havia falado que pertencia a ele, de fato pertencia. Paulo diz que o coração perverso e incrédulo nos afasta do Deus vivo. Existem muitas pessoas enfraquecidas. E o meu conselho a você que está assistindo essa mensagem é que você creia no que Deus falou. Muitas vezes nós estaremos diante de duas situações, diante daquilo que Deus prometeu na sua palavra e diante de uma realidade que estamos vivenciando. Nós é que decidimos quem vai predominar. Crer é você negar aquilo que é contrário ao que Deus diz na sua palavra. Crer é você lutar contra essas evidências. Crer é você ficar firme. A palavra de Deus diz que um certo homem foi até o Senhor Jesus porque a sua filha estava terrivelmente possuída por um mal, à beira da morte, enferma. E ela foi até o Senhor Jesus. Esse homem foi até o Senhor Jesus. E Jesus,
quando vai ao encontro daquela jovem para curá-la, no meio do caminho chega a má notícia. Os mensageiros da má notícia chegou ao pai daquela garota e disse assim: não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta. Jesus olhou para aquele homem e disse: não temas, crê somente. O que Jesus queria dizer com esse não temas, creia somente? Em outras palavras, Jesus diz: não tenha medo dessas circunstâncias. Lute contra essa má notícia que você recebeu agora. Eu disse que eu iria curá-la. Não fique com medo dessa notícia predominar na sua vida. Creia somente. Lute contra isso. E Jesus foi até a casa daquele homem, chegou lá, a menina estava morta e Jesus a ressuscitou. Não importava, eu sempre digo que não importava o momento que Jesus iria chegar ali. Se chegasse no momento que ela estava doente, iria haver cura. Mas como Jesus chegou no momento em que ela estava morta, houve a ressurreição. Aquela criança foi ressuscitada. Então, queridos, é isso que eu quero dizer para você. É isso que eu quero, através dessa mensagem, ensinar para você. A importância de você lutar contra as evidências. A importância de você ficar firme, lutando contra todas as circunstâncias contrárias àquilo que diz a palavra de Deus. Vamos agora ver o que está lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, para fundamentar um pouquinho melhor a respeito da importância de crer. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Deus disse para Noé: Noé, eu irei enviar um dilúvio. Noé creu. Não havia um sinal de chuva, não havia um chuvisco, não havia um tempo nublado, não havia nenhum sinal aparente de que iria chover. E Deus disse para Noé: Noé, eu irei mandar um dilúvio. Noé creu nisso e imediatamente começou a construir a arca. Crer é isso. É mesmo que os seus olhos não estejam vendo possibilidade da palavra que Deus disse se manifestar na sua vida, você então age da mesma forma. Aquele que crê é aquela pessoa que, mesmo não conseguindo ver com seus olhos físicos nenhuma aparência do que aquilo que a palavra de Deus diz possa ser real, mesmo assim ele age como se aquilo já estivesse acontecendo. Deus disse para Noé: Noé, eu vou enviar o dilúvio. Ele acreditou imediatamente e construiu e começou a construir a arca. A dúvida é um mal que entrou na raça humana. A dúvida é um mal que entrou para paralisar o ser humano. E como a dúvida entrou no mundo? Deus não criou a dúvida, porque Deus é um Deus de fé. Mas como a dúvida entrou? Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, Deus, quando havia formado o homem e o colocado no Éden, disse assim para o homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que comer certamente morrerá. No capítulo 3, no versículo 1, nós temos o momento em que a dúvida entra na raça humana. A dúvida passou a existir com um questionamento de Satanás sobre aquilo que Deus havia dito. A palavra de Deus diz que Satanás apareceu incorporado na serpente e disse a Eva: é assim que Deus diz? Não comereis de nenhuma árvore do jardim?
E Eva, então, dialogou ali com o diabo. Nós sabemos toda a história, mas o que eu quero frisar aqui é que a dúvida passou a existir no momento em que Satanás conseguiu fazer um questionamento para Eva, colocando em dúvida aquilo que a palavra de Deus diz. Uma pergunta, questionando aquilo que Deus diz, foi suficiente para Eva abrir espaço para a dúvida entrar. E no momento em que a Eva falou com a serpente, ela diz: não, não, não. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês serão abertos e vocês serão semelhantes ao Altíssimo. Daí, nós sabemos o desenrolar de toda a situação. A dúvida, ela entra também na tua vida com apenas um questionamento daquilo que Deus diz. Quantos são questionados diante de umas circunstâncias se realmente vale a pena servir a Deus? Diante da enfermidade, quantos são questionados? Deus existe, e por que Ele não cura? E aí a dúvida entra. Quantos, diante de uma crise, são também questionados? Você não é fiel a Deus? E por que está passando por isso? Da mesma forma, Satanás tentou fazer com Jesus enquanto ele estava na cruz, completando a obra da redenção em favor de toda a humanidade, morrendo em favor dos nossos pecados, para nos livrar do inferno. Jesus ali preso na cruz, muitos que estavam à sua volta ali, disse para Jesus: tu não és o Filho de Deus? Salvou a muitos, por que não salva você agora? Apenas uma pergunta pode plantar a dúvida no seu coração. Recuse ouvir qualquer pessoa que venha questionar a palavra de Deus. Continue crendo. Crer, repito, é você lutar contra as evidências. Apenas uma pergunta sobre as promessas de Deus coloca em dúvida se realmente a palavra de Deus é a verdade. E eu quero encerrar essa mensagem lendo aqui Lucas, no capítulo 1, nós vamos ver como que Deus nos mostra a importância de crer. Tudo aquilo que você pode crer, você pode receber. Maria, nós temos aqui a passagem de Maria quando vai visitar Isabel. E no versículo 42, vamos ler o 41, diz assim: Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou ela em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde recebo tanta graça que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ao ouvir a voz da sua saudação, o bebê agitou-se de alegria no meu ventre. Preste atenção agora. Bem-aventurada a que creu, que se cumprirão as coisas que o Senhor lhe dissera. Bem-aventurada a que creu, que se cumprirão aquilo que o Senhor lhe dissera. Toda a palavra que você pode crer, toda a palavra que Deus disse e você pode crer, essa se cumprirá na sua vida. Eu quero terminar dizendo o seguinte: não é porque Deus fez uma promessa, não é porque Deus diz algo que obrigatoriamente se manifestará na sua vida de forma automática e só porque é a vontade de Deus. É preciso que você creia. Aquilo que você pode crer, você pode receber. Que Deus abençoe. Até a próxima mensagem, e eu tenho certeza que Deus falou o seu coração. A partir de agora, toma uma decisão. Lute contra as evidências. Lute contra tudo aquilo que contraria o que a palavra de Deus diz. Um forte abraço, fique com Deus. Até mais, em nome de Jesus.